Boa noite, queridos. Vamos começar o nosso tempinho de reflexão fechando o livro de Naum hoje. Como é o último dia, tinha que vir com a camiseta do seminário, né? E mais uma vez agradeço o carinho de vocês, a disposição de acompanharem essa exposição ao longo da semana. Muito bom ver o interesse de vocês, a interação com aquilo que a gente tem conversado. E eu espero que hoje também saímos daqui desafiados pela palavra de Deus a vivermos de uma maneira completamente inversa daquilo que a sociedade ao nosso redor propõe como a busca de poder, como a busca de glória, de honra, e consequentemente sejamos levados também a olhar para o Evangelho como a nossa fonte de vida, de ministério e a mensagem que nós precisamos proclamar. Afinal de contas, o próprio Jesus já dizia para os seus discípulos que as Escrituras, né, desde a lei, dos salmos, dos profetas, apontavam para ele. Então nós não podemos deixar de ler o livro de Naum e não chegar em Cristo, e não chegar naquilo que o Evangelho também faz, muitas vezes invertendo as estruturas de poder do nosso mundo. Vamos orar, pedir a bênção, a graça de Deus para o nosso tempo de reflexão nessa noite. Pai querido, te louvamos porque o Senhor é um Deus que atua na história, o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus cujo discurso é acompanhado por demonstrações claras dos seus atributos, Pai. Quando olhamos para a história da redenção, vemos um Deus que se revela como majestoso e justo e atua de fato assim, por exemplo, libertando Israel do Egito, julgando a Assíria posteriormente, julgando o seu próprio povo, disciplinando o seu próprio povo, mas ao mesmo tempo um Deus de misericórdia, que restaura, que se compadece, que depois de fazer a ferida cura, que dá vida a um povo muitas vezes quase morto, e restaura a esse povo o seu favor, a tua graça sobre ele, Pai. Reconhecemos nessa noite que muitas vezes somos tentados pelas propostas de poder deste mundo, somos tentados a edificar as nossas vidas e ministérios de acordo com aquilo que esse mundo propõe para nós como sucesso, como grandeza, como força, e nós queremos voltar os nossos olhos para a Tua Palavra, Pai, e entender que o Senhor reverte tudo isso, porque é por meio da fraqueza que o Senhor demonstra o Teu poder, é por meio daquilo que o mundo considera a loucura que o Senhor revela a Tua sabedoria, Pai. Que os nossos olhos então estejam fixos na cruz, que é escândalo, que parece fraqueza, mas na verdade revela o poder redentor pelo qual o Senhor nos alcança e alcança um mundo mergulhado em pecado, Pai. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Conta essa história de um barqueiro que ganhava vida fazendo travessia de viajantes num rio que era muito agitado. E esse barqueiro era um homem muito habilidoso, muito capaz no trabalho que ele desenvolvia, e ele sempre buscava realizar as suas viagens com rapidez e segurança. Um belo dia, um homem todo arrogante, cheio de pose, entrou no barco desse barqueiro e queria humilhar esse homem humilde, queria mostrar para ele, esse homem arrogante queria mostrar todo o poder, a grandeza que ele tinha diante do barqueiro. E esse doutor orgulhoso perguntou para o barqueiro: me diz o seguinte, o senhor sabe ler? E o barqueiro respondeu: não, senhor, não, infelizmente eu não tive a oportunidade de aprender a ler. E o doutor todo arrogante respondeu: que pena, meu amigo, o senhor não sabe das maravilhas da Escrita, o senhor não sabe como o senhor está perdendo parte da sua vida por não saber ler. É uma pena que o senhor não saiba ler. E esse doutor, ainda orgulhoso e querendo humilhar ainda mais o barqueiro, disse para o barqueiro: me diz o seguinte, o senhor sabe fazer conta? E o barqueiro então respondeu para o doutor arrogante: olha, infelizmente eu não tive
oportunidade de estudar, de aprender matemática, eu não sei fazer conta. E aí o arrogante respondeu, poxa, o senhor não sabe como o senhor está perdendo parte da sua vida, as maravilhas da matemática e saber fazer cálculos, isso é fantástico, maravilhoso, o senhor está perdendo parte da vida que o senhor tem, infelizmente, por não saber ler e por não saber calcular. Eles continuaram a travessia, o barqueiro ali quieto na dele, e de repente eles bateram no local, o barco fez um furo, ficou com um furo, e a água começou a entrar, e o barqueiro fez todo o esforço que ele podia para tentar tirar a água de dentro do barco, mas não estava conseguindo, o barco estava afundando. E aí o barqueiro falou, moço, é o seguinte, agora a gente vai ter que nadar, vai ter que mergulhar, e tem que nadar bem forte, porque a correnteza aqui é bem intensa, então você vai ter que nadar forte para a gente poder chegar do outro lado. Não tem mais o que fazer, não tem como salvar o barco, infelizmente ele bateu naquela pedra ali e o barco está afundando. E aí o doutor, todo orgulhoso, falou, moço, eu não sei nadar. E o barqueiro falou, o senhor não sabe nadar? E o doutor arrogante falou, não, nunca tive a oportunidade de aprender a nadar. E o barqueiro então respondeu, então o senhor perdeu agora a sua vida toda. Não foi parte dela, mas foi a vida toda que o senhor perdeu. É muito interessante como essa história retrata a inversão de sortes. Aparentemente o barqueiro tinha perdido boa parte da vida dele por não saber ler, nem fazer cálculos, mas no fundo, aquele senhor orgulhoso percebeu que tudo aquilo que ele tinha não significava nada diante da necessidade de nadar num rio caudaloso e violento. A Síria também tinha muita confiança no seu poder, na sua força, no seu exército, na sua economia. E o que Naum faz no final do seu livro é justamente mostrar para aquele império poderoso que o poder deles nada significava. Naum, a partir do versículo 14 do capítulo 3 até o versículo 19, vai falar primeiro dos esforços inúteis de um império fracassado, lá nos versículos 14 e 15. Então ele vai usar uma série de metáforas para mostrar Deus abatendo esse império orgulhoso e invertendo as estruturas de poder desse mundo. O poder aparente dos assírios apontava para o seu fracasso final. Quando as águas caudalosas do rio violento bateram naquele império, eles não foram capazes de se manter vivos. A Síria basicamente foi aniquilada. E 612, com a queda de Nínive, marcou aquilo que seria o fim do império, que tentou sobreviver por mais alguns anos, mas foi completamente destruído em 605, na última batalha ali entre babilônios e assírios, naquela que é conhecida Batalha de Carquemis. A última batalha, o último reduto assírio foi aniquilado ali naquela cidade. Vamos dar uma olhada então para o nosso texto de hoje, Naum, capítulo 3, versículos 14 a 19. Naum, capítulo 3, versículos 14 a 19. Diz assim: reserve a água para o tempo do cerco, reforce as suas fortalezas, entre no barro, pise a argamassa, prepare a forma para os tijolos. Mesmo assim, o fogo consumirá você, a espada eliminará, e como gafanhotos devastadores a devorará. Multiplique-se como gafanhotos devastadores, multiplique-se como gafanhotos peregrinos. Você multiplicou os seus comerciantes, tornando-os mais numerosos que as estrelas do céu, mas como gafanhotos devastadores, eles devoram o país e depois voam para longe. Os seus guardas são como gafanhotos peregrinos, os seus oficiais como enxames de gafanhotos que se ajuntam sobre os muros em dias frios. Mas quando o sol aparece, eles voam e ninguém sabe para onde. Versículo 18. Ó rei da Síria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem, o seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-lo.
Não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito, bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites. O primeiro trecho aqui, então, dos versículos 14 e 15, vão falar desses esforços inúteis de um império moribundo, de um império que está morrendo, de um império que está sendo completamente destruído. Vocês vão se recordar que na quarta-feira nós vimos de relance, nos versículos 11 a 13, que por meio de algumas metáforas, Naum traçou já a queda certa de Nínive. Ele, por exemplo, falou que as fortalezas de Nínive eram como frutas maduras, prontas para serem colhidas e consumidas. Ele falou que os soldados de Nínive eram como mulheres, que não eram capazes de resistir à força bruta do exército inimigo que logo os destruiria. O versículo 11 retratou os ninivitas como pessoas embriagadas que mal conseguem ficar de pé. E o finalzinho do 13 diz para nós que as portas estavam escancaradas para o inimigo e que os ferrolhos seriam consumidos pelo fogo. O versículo 13, cronologicamente, ele vem depois daquilo que Naum descreve nos versículos 14 e 15. É como se, depois de retratar o fim certo de Nínive, Naum voltasse para tratar com ironia os esforços fracassados dos ninivitas de resistirem ao inimigo que os ataca. A derrota era certa, o versículo 13 deixou muito claro isso. Mas agora Naum vai tratar com ironia e até mesmo com uma certa zombaria a incapacidade dos assírios de se defenderem. Vejam, versículo 14 diz: reserve a água para o tempo do cerco, reforce as suas fortalezas, entre no barro, pise a argamassa, prepare a forma para os tijolos. E o comecinho do 15 diz: mesmo assim, o fogo consumirá você. A reserva de água era extremamente importante para suportar um período de cerco. Daí então, Naum trazer uma ordem dizendo: olha, prepare a água, reserve a água, coletem o máximo de água que vocês podem coletar, porque vocês vão passar por um período de cerco. O inimigo vai atacá-los e vocês vão tentar resisti-lo. E para poder suportar o máximo de tempo com o inimigo que os ataca dentro das fortalezas de Nínive, vocês precisam ter água suficiente para enfrentar essa situação. Então, recolham a água. Mas na sequência, Naum vai falar dos esforços dos ninivitas de fortalecerem as suas muralhas. Ele começa de uma forma geral, no versículo 14 aí, dizendo: reforce as suas fortalezas. Vocês precisam reforçar as fortalezas porque elas estão sendo atacadas, os inimigos estão tirando partes delas, estão destruindo os seus muros, estão destruindo as suas torres. Então, preparem para reforçar isso a fim de que o inimigo não entre na cidade. E é muito interessante que a ação dos ninivitas para se protegerem dos inimigos é retratada como uma ação incompleta. Eles não conseguem terminar o que eles pretendiam fazer. Vejam de maneira específica as ordens finais do versículo 14. Entre no barro, para começar a preparar os tijolos. Pise a argamassa, para depois poder juntar os tijolos uns aos outros. Prepare a forma para os tijolos. Então, eles estão no processo de preparar tijolos para reforçar as suas muralhas. E quando eles estão nesse processo de preparar os tijolos, o versículo 15 diz: mesmo assim, o fogo consumirá vocês. Eles não conseguem terminar o trabalho. O ataque do inimigo é tão rápido e tão violento que, por exemplo, Naum não fala nada deles colocando o tijolo para secar.
nem dos tijolos sendo unidos uns aos outros por meio da argamassa, nem de sendo encaixado na muralha, porque não deu tempo. O inimigo veio com tudo e destruiu a capital do maior império da época. E aí o versículo 15 vai usar o fogo e a espada, e vai usar um verbo muito interessante aqui, que é o verbo comer, devorar, de certa forma, trazendo o leitor para aquilo que ele já falou nos versículos 12 e 13 também. Esse verbo comer aparece no finalzinho do versículo 12, quando fala dos figos que caem em bocas que o devoram. No final do 13, o fogo devorou ou comeu as suas trancas. E agora, no versículo 15, Naum diz, o fogo comerá você, literalmente, o fogo consumirá, o mesmo verbo aqui para o verbo comer, o fogo vai consumir a cidade como um todo. E na sequência ele diz que a espada, como gafanhotos devastadores, a devorará. O mesmo verbo vem sendo usado para falar, vocês serão completamente consumidos, vocês serão completamente devorados, por mais esforços que vocês façam, por mais que vocês corram para preparar o tijolo, para fazer a argamassa, para colocar o tijolo na forma, não vai dar tempo. O inimigo virá e todo o esforço de vocês será inútil. Porque o fogo os consumirá e a espada os eliminará. Essa primeira parte do nosso trecho aqui nos lembra que Deus, Ele demonstra para aqueles que acham que tem poder, para aqueles que acham que o seu poder e a sua grandeza estão além do alcance de Deus, que essa não é uma realidade. Ninguém pode se gabar de ser tão grande, tão poderoso, que nem mesmo o próprio Deus é capaz de alcançá-lo, de mostrar a sua justiça e de mostrar a sua ira. Eu lembro do pastor Paulo Solonca, certa vez pregando na estância Palavra da Vida em Atibaia, ele fazendo uma observação de que, certa vez, um repórter chegou para o tenista, o Gustavo Kirten, vocês vão lembrar, né? Os mais velhos vão lembrar do Gustavo Kirten, os mais novos não. E o repórter perguntou para ele, nossa, Gustavo, Guga, né? O pessoal chamava ele de Guga. Guga, graças a Deus você venceu esse jogo, né? E o Guga respondeu ao repórter, graças a Deus não, graças a mim. E o Paulo Solonca, que era da mesma região ali do Guga, ele era de Santa Catarina, observou que a partir daquele momento que ele deu a resposta para aquele jornalista, a carreira do tenista começou a ficar cada vez pior. O sucesso dele começou a regredir. Esse texto nos mostra como ninguém nesse mundo pode arrogar o poder que pertence ao próprio Deus, e ninguém nesse mundo pode pensar que está além do próprio Deus. E nos lembra também que Deus não trabalha de acordo com as categorias desse mundo. Deus não trabalha de acordo com as estruturas de poder que esse mundo tem. Pelo contrário, quando a gente olha para as Escrituras, o que a gente percebe Deus fazendo? Deus tem prazer em demonstrar o seu poder por meio da fraqueza humana. Quem confia no seu poder acaba fracassado no final e percebe que o seu poder nada vale. Mas quem reconhece a sua fraqueza e depende do poder de Deus, se torna instrumento para ele demonstrar a redenção que ele realiza nesse mundo. É muito interessante como o Novo Testamento vai enfatizar isso, especialmente o apóstolo Paulo. Diversas vezes Paulo faz questão de mostrar como a fraqueza dele se torna veículo para a demonstração do poder de Deus. Ele mesmo vai lembrar aos coríntios, olha, quando Deus os chamou, quando Deus os alcançou, quantos de vocês eram os sábios deste mundo? Quantos de vocês eram os nobres deste mundo? E a resposta que Paulo espera para essa pergunta retórica é: quase ninguém. Deus tem prazer
em demonstrar o seu poder, invertendo aquilo que o mundo acha ser poderoso. Paulo mesmo vai dizer em 2 Coríntios 11:30, que se ele deveria se orgulhar em alguma coisa, que fosse naquelas coisas que mostravam a sua fraqueza. E ele fala, Deus é testemunha de que eu estou falando a verdade aqui. Se eu posso me orgulhar de algo, é justamente no fato de que eu sou fraco, limitado, e quando eu reconheço que eu sou fraco e limitado, Deus tem prazer em demonstrar o seu poder por meu intermédio. Não é à toa que nessa mesma carta, um pouco depois, lá no capítulo 12, a gente tem aquela famosa cena do espinho na carne, em que Paulo roga ao Senhor 3 vezes, para que ele retirasse esse espinho. A resposta de Deus, nos versículos 9 e 10 é, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E como é que Paulo reage a isso? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, diz Paulo lá, 2 Coríntios 12:10. Regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades e nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. O texto de Naum nos lembra que a força desse mundo nada significa aos olhos de Deus. E que Deus muitas vezes vai usar aquilo que é fraco, limitado e dependente para justamente mostrar o seu poder. O próprio Paulo, voltando um pouco mais agora na carta de 1 Coríntios, saindo de 2 Coríntios e indo para a primeira carta, ele diz para os coríntios, olha, quando eu estive no meio de vocês, eu fui com fraqueza, com temor e com muito tremor. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração de poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Se a fé dos coríntios se baseasse na sabedoria humana, eles estariam perdidos. Não haveria salvação, não haveria redenção. E quando nós confiamos nos nossos próprios esforços e no nosso próprio poder, nós nos distanciamos daquele Deus cujo poder se revela na fraqueza. A gente precisa reconhecer que sucessos e vitórias que alcançamos nessa vida não ocorrem porque somos estudantes inteligentes, profissionais eficientes, líderes brilhantes ou pessoas muito capazes em desenvolver relacionamentos. Tudo o que recebemos é consequência da graça de Deus operando por meio da nossa limitação. Eu nunca me esqueço de Jesus com os discípulos ali, antes da multiplicação de pães e peixes. Quando os discípulos chegam para Jesus e falam, Senhor, manda o pessoal embora, porque eles precisam comprar comida. E Jesus fala para os discípulos, deem vocês de comer a eles. E os discípulos falam, Senhor, mas a gente vai ter 200 denários para alimentar essa multidão, a gente não tem. E Jesus fala, vamos ver, o que vocês têm de alimento aí? 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas? É impossível. E foi justamente quando os discípulos reconheceram a sua limitação para atender a multidão, a fome daquela multidão, que Jesus envolveu os discípulos no seu ministério e usou os discípulos para suprir o que a multidão precisava. Jesus não chega para os discípulos e fala, vocês são um bando de ordinários aqui, sai para lá que eu vou resolver. Não! Você só tem 5 pães e 2 peixes? Deem aqui os 5 pães e 2 peixes, que eu vou usar esses recursos limitados de vocês para mostrar o meu poder. Organiza a multidão. Os discípulos vão lá e organizam a multidão. Ele dá graças ao Pai pelo pão e pelo peixe. O que ele faz na sequência? Ele dá o pão e o peixe aos discípulos. E os discípulos distribuem aquelas pessoas. No meio da limitação deles, eles experimentaram o poder de Jesus através das suas vidas. Confiar no nosso poder é tolice.
confiar na nossa habilidade, na nossa força, naquilo que nós alcançamos é tolice. O Salmo 127 vai nos lembrar que se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não vigiar a cidade, o sentinela não pode oferecer proteção alguma. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, arduamente, para alcançar o alimento. Se o Senhor não estiver no jogo da nossa vida, se o Senhor não for parte daquilo que nós vivemos, daquilo que nós somos, da maneira como agimos, Deus quer de nós o reconhecimento de que sem Ele nada podemos. Num piscar de olhos, a nossa vida pode ir embora. Num piscar de olhos, a nossa inteligência brilhante pode começar a decair. E esse texto de Naum nos lembra que tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer na força do Senhor, reconhecendo a nossa limitação e a nossa fraqueza. Mas o texto continua. Além de falar dessa queda, dos esforços inúteis de um império fracassado, Naum agora usa 3 imagens básicas. Ele fala dos gafanhotos fujões, dos pastores dorminhocos e do doente terminal. São basicamente 3 imagens que nós encontramos aí. Vejam, em especial, os versículos 16 e 17, os gafanhotos fujões que aparecem. Você multiplicou os seus comerciantes, tornando-os mais numerosos que as estrelas do céu, mas como gafanhotos devastadores, eles devoram o país e depois voam para longe. Os seus nobres são como gafanhotos peregrinos, os seus oficiais como enxames de gafanhotos que se ajuntam sobre os muros em dias frios, mas quando o sol aparece eles voam e ninguém sabe para onde. O gafanhoto funciona como uma espécie de dobradiça aqui nesse texto. No final do versículo 15, a gente parou na metade dele, mas na segunda metade do versículo 15, o profeta menciona o poderio da Assíria, ou a quantidade de oficiais e de pessoas que serviam a Síria, como uma multidão de gafanhotos. O profeta diz na segunda metade do versículo 15, multiplique-se como gafanhotos devastadores, multiplique-se como gafanhotos peregrinos, e por mais que a Assíria multiplique-se e cresça em termos de oficiais, de poder, de território, todo esse poder grandioso e numeroso e vasto, num piscar de olhos, vai embora. Talvez pode ser um piscar de anos, mas esse poder acaba. E Naum usa de maneira proposital a imagem do gafanhoto, porque os reis assírios, mais uma vez, gostavam de se descrever como gafanhotos que devoravam seus inimigos. E aqui nós somos lembrados daquela situação de 2020, vocês vão lembrar daquela multidão de gafanhotos que saiu do Paraguai, certo? Foi para a Argentina, causou um estrago, a gente estava com medo de causasse um estrago no Brasil aqui, chegou a passar a fronteira, mas não causou nada demais no nosso país. E a televisão e os jornais acompanhando esse enxame de gafanhotos e querendo saber no que daria no final, se viriam ou não, se causariam estrago ou não. Mas os reis assírios gostavam de se descrever assim, como gafanhotos devoradores. Por exemplo, Sargão II diz o seguinte: na ira do meu coração invadi essas terras, como um enxame de gafanhotos. E Senaqueribe muitas vezes vai comparar o seu avanço militar como o ataque dos enxames de gafanhotos da primavera. No texto de Naum, esse enxame de gafanhotos terrível se torna nada mais, nada menos do que gafanhoto que não tem apetite nenhum.
A Síria não passa de gafanhotos que aparecem e logo vão embora. A ênfase de Naum não está na destruição que o gafanhoto causa, que era aquilo que os assírios enfatizavam no seu discurso. A ênfase de Naum está na multidão do enxame de gafanhotos. Milhões de gafanhotos são capazes de comer num só dia aquilo que talvez 2.000 vacas seriam capazes de comer. E eles devoram a plantação. Mas não está dizendo, vocês são uma multidão de gafanhoto que passa, que vai embora. Vocês causaram destruição, mas agora vocês já não existem mais. Veja como ele fala dos comerciantes no versículo 16. Você multiplicou os seus comerciantes, tornando-os mais numerosos que as estrelas do céu. Mas como gafanhotos devastadores, eles devoram o país e voam para longe. O comércio assírio era extremamente movimentado, e os assírios tinham duas maneiras de movimentar o seu comércio. Primeiro, internamente, por meio dos tributos que eles cobravam dos reis vassalos, e muitas vezes esses tributos implicavam, por exemplo, aquilo que os seus vassalos produziam. Existe uma localidade chamada Ramat Rahel, que fica pertinho ali de Jerusalém, alguns quilômetros. Lá de cima de Ramat Rahel você consegue ver as pessoas que estão passando pelo caminho rumo a Jerusalém. Os assírios tinham um posto ali. Um posto onde eles arrecadavam o tributo dos israelitas. E arqueólogos têm encontrado diversos vasos com alça dupla, em que você tem o selo real assírio e você tem a expressão hebraica ali, lameler, né? Para o rei. Aqueles vasos que continham azeite era o tributo que os judeus reuniam para entregar para o rei assírio. Então eles exploravam diversos povos e enriqueciam nos seus bens, na sua prata, no seu ouro. Eles saqueavam e assim se enriqueciam mais, mas eles também faziam comércio com povos que não estavam debaixo do poder deles. O Egito, é verdade, foi conquistado pelos assírios. A gente vai lembrar, como eu mencionei na quarta-feira, a cidade de Tebas foi conquistada lá em 663. Porém, os egípcios conseguiram resistir aos assírios por muito tempo. E os assírios precisavam fazer o seu comércio com os egípcios enquanto os egípcios não eram conquistados. E eles tinham lá os seus representantes, eles tinham inclusive vassalos da região da Arábia que atuavam em favor dos assírios como administradores fazendo comércio com o Egito. Então eles tinham muitos administradores, tinham muitos comerciantes. E por mais que os seus comerciantes, os seus administradores financeiros que cuidavam dos negócios assírios fossem muitos, assim que Nínive caísse, eles partiriam, eles iriam embora. O versículo 17 também fala dos oficiais, dos nobres. Os seus nobres são como gafanhotos peregrinos, os seus oficiais como enxames de gafanhotos que se juntam sobre os muros em dias frios, ficam lá juntinhos. Mas quando o sol aparece, eles vão embora, eles partem e ninguém sabe para onde. A elite assíria não passa de gafanhotos fujões. Podem ser muitos, como um enxame. Mas assim como o enxame de gafanhotos passa aqui, e daqui a pouco eles estão num outro lugar, os mercadores, oficiais e nobres, logo iriam embora assim que Nínive caísse. Versículo 18 usa agora uma outra imagem. O texto diz: ó rei da Síria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem, o seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-los. Agora, os nobres da Síria são comparados a pastores. E era muito comum no mundo antigo usar a imagem do pastor para retratar o rei. O rei assírio, muitas vezes, se descrevia como um pastor que cuidava do seu rebanho.
O povo assírio era o rebanho cuidado por esse pastor, que protegia, que alimentava, que sustentava o seu próprio povo. E aqui os nobres são colocados nesse patamar. É muito interessante, tem um salmo em que Davi vai dizer, olha, o Senhor me tirou do rebanho das ovelhas e me colocou para ser pastor do seu próprio povo. Davi não está falando que Israel era literalmente formado por ovelhas, mas ele está usando a imagem do pastor para dizer que, como rei, ele tinha a função de cuidar do seu povo. Quando você pega, por exemplo, o Código de Hammurabi, ali do século 17 a.C., Hammurabi ele escreve na introdução do seu código legal o seguinte, ele fala assim: Hammurabi, que cuidou dos seus habitantes na necessidade, deu um lugar para eles na Babilônia em paz, o pastor dos oprimidos e dos escravos, cujas proezas são favorecidas ante Anunite. Então, você tem a figura aqui do rei como um pastor que deve cuidar do seu povo. Esperava-se isso do rei. E os nobres assírios deveriam ajudá-lo nesse papel. Por isso eles são descritos como pastores. Mas em vez de estarem alertas, atentos para os lobos que podem aparecer, para os ladrões que podem roubar parte do seu rebanho, o que esses pastores estão fazendo? Eles estão dormindo, eles estão cochilando. E sabe o que acontece com as ovelhas? O final do versículo 18 diz: o seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-lo. A ideia é de um povo disperso por causa da guerra. Nós podemos lembrar de cenas bíblicas em que isso, por exemplo, aconteceu. Eu lembro da profecia de Micaías, quando Acabe não queria ouvir nenhuma profecia negativa a respeito dele, e insistiu para que Micaías falasse a verdade. Micaías disse o seguinte para Acabe, lá em 1 Reis 22:17: eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. De novo, a ideia do rei como pastor morto e o exército totalmente disperso. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para sua casa. Se você lembrar da própria batalha de Saul, por exemplo, contra os filisteus, lá no final de 1 Samuel 31, nós temos uma cena muito parecida. Quando Saul morre nas mãos dos filisteus, o que os soldados fazem? Eles batem em retirada, todo mundo se dispersa, cada um para sua casa. Salve-se quem puder. Vamos correr aqui. Porque se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Vamos fazer o que dá para fazer. Não sei se os filisteus vão pegar a gente, mas vamos dar no pé. E a mesma coisa vai acontecer com os assírios. O povo disperso, porque os nobres agora estão adormecidos. E provavelmente a imagem dos nobres dormindo tenha um duplo sentido aqui. Tanto de pastores que não cuidam direito do seu rebanho, quanto também a metáfora do sono para representar a própria morte. A gente vai lembrar de como essa imagem às vezes era usada no próprio Paulo, lá naquela cena, naquela parte da carta de 1 Coríntios, em que Paulo está tratando sobre a ceia e diz que alguns haviam sido julgados por Deus. Não era à toa que havia irmãos da igreja de Corinto que estavam dormindo. E Paulo não está dizendo que a galera ficou dormindo até tarde e deixou de ir na escola dominical, não. Paulo está dizendo que tinha gente que, por causa do juízo de Deus, tinha morrido. Gafanhotos fujões, pastores dorminhocos, e o versículo 19 agora nos traz a imagem de um doente terminal. E aqui o texto está se dirigindo diretamente ao rei da Assíria. Vejam o que o texto diz: não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites. O estado do rei da Síria é um estado grave. Ele está doente e ele vai morrer. E os assírios gostavam de usar essa imagem para falar daquilo que eles faziam com os seus inimigos.
Esaradom, o pai do Assurbanipal, que era o rei na época de Naum, disse o seguinte sobre a sua luta contra o rei Tiraca, que era o rei ali da Etiópia, que governou o Egito durante uma época. Ele fala o seguinte: por meio de flechas eu o infligi 5 vezes, com feridas das quais não há como se recuperar. O próprio Esaradom ameaçou 4 vezes, num tratado com seus vassalos, que se eles não obedecessem, ele infligiria neles uma ferida sem cura. Agora Deus está dizendo, sabe quem vai sofrer um golpe mortal? Não serão os reinos que vocês conquistaram, mas a sua própria capital. Vai cair, e o rei de vocês também vai cair, e ele não terá mais como se recuperar. A ideia da enfermidade terminal também nos coloca num processo em que esse rei está morrendo aos poucos, e ele não tem mais como se levantar. E talvez ele tenha dificuldade para perceber que ele seja esse doente terminal, porque ele acredita tanto no seu poder, tanto na sua força, que ele crê que ele é capaz de se levantar. Mas quando Deus estabelece o tempo final de Nínive, não há ninguém que possa resistir ao poder do Deus de Israel. A gente pode lembrar de situações na história em que o juízo de homens maus trouxe, de certa forma, conforto, porque a justiça estava sendo feita. Quem já não viu algum tipo de filme ou já leu algo relacionado a Adolf Eichmann, que era um líder nazista? Adolf Eichmann foi sequestrado na Argentina pela polícia secreta israelense, levado para Israel e julgado ali no ano de 1961, depois executado em 1962. E muitos tratam o julgamento do Adolf Eichmann como um momento em que serviu até mesmo para unir de maneira mais forte o próprio Estado de Israel. Todos aguardavam com expectativa o que aconteceria com aquele homem que foi responsável por tantas mortes, tantas vidas inocentes foram ceifadas. Talvez a sensação das pessoas aqui no final do versículo 19, batendo palma pela sua queda, se assemelha muito daquela experiência que a gente tem no futebol. Sabe o São Paulino que não consegue ir para a final e vê o Corinthians jogando com um time menor, né? Não é nem Palmeiras nem Santos, o Corinthians está disputando a final, sei lá, com São Caetano. Né? Você não tem dúvida que o São Paulino vai torcer para o São Caetano. Né? E vai vibrar se vir o Corinthians perdendo, com alegria. Uhul, perdeu. É essa sensação que as pessoas têm quando veem o seu adversário mortal sofrendo a mesma ferida que ele infligiu nos seus vassalos e nos povos que ele tocou o terror. Naum aqui nos lembra que apenas os doentes é que precisam de um médico, e somente aqueles cuja autoconfiança nas questões supremas da vida foi abalada é que se voltarão de fato para Deus. Cada um de nós precisa lidar com um Deus que transcende as categorias humanas. Alguém pode ser poderoso, inteligente, imune a críticas no nível humano. Mas tudo isso, aos olhos de Deus, quando essa pessoa tiver que prestar contas diante de Deus, tudo isso não vai valer de nada. Muito mais do que na zombaria de Naum, o Evangelho revelado em Cristo inverte de maneira mais significativa ainda aquilo que o homem considera como poderoso, grandioso, glorioso e sábio. Quando nós vivemos de acordo com o Evangelho, nós somos mensagens vivas, como essa mensagem aqui que Naum pregou. Porque o Evangelho é sempre um confronto às pretensões de poder da nossa sociedade.
o Evangelho vai sempre negar aquilo que a nossa sociedade vê como força e como poder, e vai apontar para a cruz de Cristo como o único meio de sabedoria e de grandeza. Eu queria concluir esse nosso tempo de reflexão indo com vocês lá para 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 24. 1 Coríntios 1, 22 a 24. O apóstolo Paulo diz o seguinte nessa passagem: os judeus pedem sinais miraculosos, os gentios ou os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo, esse Cristo crucificado, que de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Os judeus querem sinais. A sua história passada está repleta de sinais. Quando Deus resgatou o seu povo no Egito, Ele realizou diversos milagres, mandou pragas, abriu o mar. Os judeus esperavam um Messias que fosse poderoso, grandioso, conquistasse Roma e por meio dos sinais evidenciasse que ele era o Messias. Os gregos buscavam a sabedoria, a reflexão sobre a existência do universo, sobre a nossa própria existência, um discurso, a retórica. E diferente dos judeus, que buscam sinais, e dos gregos, que buscam a sabedoria humana, aqueles que creem em Cristo invertem tudo isso, porque eles pregam Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, como o próprio Deuteronômio já diria, que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. Por isso Cristo crucificado é escândalo para o judeu, e é loucura para o gentio, para o grego. Porque os gregos nunca valorizaram a humildade ou a humilhação como uma virtude. Os romanos repeliam a ideia da crucificação. Nenhum cidadão romano sofreria morte de cruz. Basta ver o que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Em vez de mandarem para a cruz, cortaram a cabeça. Porque nenhum cidadão romano morreria aquela morte vergonhosa, aquela punição vergonhosa na cruz do Calvário. O próprio Cícero vai dizer, olha, a cruz tem que estar longe, não apenas do corpo dos cidadãos romanos, mas dos seus olhos e dos seus ouvidos. E é inimaginável que um romano pudesse morrer numa cruz. Mas Paulo vai dizer que é justamente o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, que é o poder e a sabedoria de Deus para aqueles que foram chamados, para aqueles que creram no Filho de Deus. Se nós queremos levar adiante o legado do profeta Naum, nós precisamos continuar proclamando para o mundo que aquilo que tem aparência de poder não tem poder nenhum. E que o poder só pode ser encontrado de fato na cruz do Calvário, na morte vergonhosa, no Cristo que leva embora os nossos pecados, para que nós possamos ter um relacionamento com Deus. O Evangelho, queridos, significa o poder de Deus, porque nele nós podemos encontrar diariamente uma fonte inesgotável de perdão. O Evangelho não é uma mensagem que ficou lá atrás, quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador. Ele nos acompanha todo dia eu e você precisamos do perdão dos nossos pecados. O Evangelho é o poder de Deus, porque mediante a morte e ressurreição de Jesus, nós podemos morrer para os nossos pecados e viver uma vida de liberdade e santidade na presença de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, porque tira o nosso coração daquilo que é terreno e passageiro e redireciona o nosso foco
para aquilo que é eterno e que tem valor duradouro. Somente o Evangelho é capaz de trazer alegria ao coração de maneira muito mais profunda que a queda de Nínive poderia trazer alegria para aquelas pessoas que ouviram a mensagem e que bateram palma. E falando em bater palma, a mensagem do Evangelho é um chamado para que todos os povos batam palmas na presença do único soberano e se rendam a Ele. Essa expressão vai aparecer também lá no Salmo 47, você não precisa abrir, se quiser, pode acompanhar. Mas nos versículos 1 e 2, o salmista diz assim: batam palmas vocês todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. E os versículos 8 e 9 desse salmo vão dizer: Deus reina sobre as nações, Deus está assentado em seu santo trono, os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus, Ele é soberanamente exaltado. Naum cumpriu a sua missão em anunciar a justiça e a salvação de Deus para as pessoas na sua época. E nós cumprimos a nossa missão ao proclamarmos a justiça e a misericórdia de Deus, a salvação de Deus expressas no Evangelho. E somente no Evangelho os povos vão encontrar a alegria da presença e da soberania do único Rei a quem nós devemos dedicar a nossa lealdade e as nossas vidas. Vamos orar? Pai querido, perdoa-nos porque muitas vezes nos aferramos, nos apegamos àquelas que são expressões de poder, de um poder temporário, de um poder que passa. Queremos às vezes desenvolver o nosso ministério de acordo com aquilo que o mundo vê como sabedoria, mas que muitas vezes é loucura aos teus olhos, Pai. Perdoa-nos, Pai, porque às vezes damos as costas para o Teu Evangelho como único meio de redenção e tentamos desenvolver técnicas, achando que essas técnicas é que garantirão uma igreja cheia, uma igreja saudável, mas apenas a mensagem do Evangelho, que é loucura e escândalo, é o poder para transformar vidas, é o poder do Senhor para redimir um povo totalmente seu, zeloso de boas obras, Pai. Nós esperamos a vinda desse Rei. Nós anunciamos aos povos que somente esse Rei é digno da devoção deles. E queremos ver os povos batendo palmas junto com o povo de Abraão, junto com os descendentes de Abraão, reconhecendo que o Senhor é Rei por meio de Cristo Jesus. De que Cristo é digno da nossa devoção e da nossa entrega, e de que Cristo há de submeter todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e quando isso acontecer, Ele entregará o reino a Ti, ó Pai. Essa é a nossa esperança, e essa é a mensagem que queremos anunciar. No nome de Jesus. Amém.